Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Nesse trimestre estamos estudando o movimento pentecostal. Hoje nós vamos abordar na lição de número 12, de 23 de março, o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. E muitas vezes o movimento pentecostal, o propósito é levar um avivamento às nações, o poder do Espírito Santo. O texto áureo diz: "E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." O que nós cremos que é o evangelho completo? É o evangelho no poder do Espírito Santo. Sabemos que há muitas igrejas tradicionais, mas que o poder do Espírito Santo traz vida à igreja. Por isso, aquelas igrejas tradicionais, como presbiteriana, batista, igrejas, boas organizações que pregam a salvação em Cristo, mas algumas careciam de um poder renovador do Espírito Santo. E por isso que ao chegar o movimento pentecostais nesses locais e mesmo em pessoas até que criam em Cristo, eles são tocados pelo movimento pentecostal e aí surge presbiterianos renovados, batistas renovados, católicos carismáticos, não é? Por causa do poder do Espírito Santo. E para nós pregar o evangelho é pregar debaixo do poder do Espírito Santo. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, verso 15. Qual é a verdade aplicada desse verso? É que o discípulo de Cristo deve sim estar comprometido com o anúncio do evangelho no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, e fazer isso até que Cristo venha. O texto de referência para essa lição é Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 ao 35. Lemos: "E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto." Interessante, o caminho estava deserto, mas mandou para lá. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Note que o homem tinha ido a Jerusalém para adorar, e Deus não vai deixar alguém que lhe vai adorar sem encontrar a salvação. Por isso manda Felipe. Regressava e assentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Olha que ele ainda lia as escrituras. E disse o Espírito a Felipe: chega-te junto a esse carro. Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura que ele lia, lhe anunciou a Jesus. Interessante, não é? O homem parece que tinha fé no Deus dos judeus e lia o profeta Isaías. Vamos à introdução da nossa lição e aqui nós vamos falar como o Espírito Santo direciona a obra de Deus, como direcionou a Felipe. Falaremos do Espírito Santo, que é aquele que separa, que envia, que prepara, que capacita, que dá poder, não é? Que realiza a obra. E falaremos das missões e o movimento pentecostal e concluiremos essa lição. Bom, vamos à introdução. O Espírito Santo é aquele que capacita a Igreja de Cristo para pregar o Evangelho, cumprindo assim a grande comissão de Jesus. É o Espírito que nos impulsiona, é o Espírito que fala conosco para que vamos e pregamos. Falemos do Espírito Santo, como ele direciona a obra. O fervor evangelístico que surgiu do movimento pentecostal, que floresceu no início do século XX,
tendo como foco principal a Rua Azusa, em Los Angeles, como vimos na lição de número 7, aconteceu devido a uma ação sobrenatural do Espírito Santo, na conversão, na capacitação para o serviço de Deus. E esse fato aponta também para uma ação posterior de regeneração de vidas. O próprio Cristo, em Lucas 24, versos 47 e 49, e Atos 1:8, ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Essas passagens do revestimento de poder estão associadas com ir e pregar a todas as nações, para sermos testemunhas de Cristo até os confins da terra, de acordo com Atos 1:8. Assim, o revestimento de poder nos capacita fortemente para realizarmos o serviço e sermos testemunhas de Cristo. Vale dizer que a palavra testemunha vem do grego de mártir, ou seja, a testemunha é aquela que dá a sua vida pela obra de Cristo. O ponto de partida aqui é que o Espírito Santo que direciona a igreja, que direciona os crentes, em Cristo, cheios do Espírito Santo, para realizarem a obra de Deus. Então, o Espírito Santo é quem capacita. Não vem de um curso teológico. O curso teológico ajuda sim, mas não capacita a pessoa para aquilo que o Espírito Santo capacita. Os que professam a fé em Cristo muitas vezes têm sido perseguidos em diferentes partes do mundo, e isso desde o início da igreja. Mateus 5:10, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal de vós, por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, que é grande o vosso galardão nos céus. Porém, a partir dessa realidade, os discípulos de Cristo são chamados a evangelizar, conforme Filipe fez em Samaria, Atos 8, verso 1-4. Isso nos faz ver que sem o poder do Espírito Santo, o povo de Deus não pode cumprir jamais a ordenança missionária. Podemos levar o evangelho, mas se formos apenas na nossa força, os resultados serão nulos ou quase nenhum. Mas quando vamos no poder, na unção do Espírito Santo, Atos 1:8, muda tudo. Para os pentecostais, é fundamental buscar o revestimento do alto para cumprir com graça a missão evangelizadora. Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos fortalece em um mundo onde muitos rejeitam os ensinamentos de Cristo. O trabalho do cumprimento da missão continua sendo desafiador. Frente às perseguições crescentes dos servos de Deus, Lucas 10:2, 1 Pedro 4:16, notamos que nada é capaz de parar os valentes missionários que estão cheios do Espírito Santo e saem para evangelizar o mundo pregando com ousadia, Atos 4:31. O Espírito Santo é quem transforma o ser humano caído em uma nova criatura e levanta missionários e revoga sentenças e muda diagnósticos de condenação de pessoas. Não há limite nem o impossível para o poder e o agir do Espírito Santo de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 11. O Espírito Santo ainda concede autoridade. Toda autoridade vem de Deus e nos é concedida com um propósito. Romanos 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito Santo age no crente, o que concede uma autoridade para testemunhar de Cristo. Atos 1:8. Como fomos chamados como embaixadores do reino,
para levar as boas novas de salvação no poder do Espírito Santo que nos reveste e nos capacita com o poder do alto. E assim podemos proclamar com autoridade as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. O Espírito Santo, portanto, capacita, fortalece, concede autoridade à igreja. Essa é a sinopse, tópico 1. Vamos ao tópico 2 da nossa revista. O Espírito Santo é quem separa e envia. Vemos isso em Atos capítulo 13. Separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho com eles. Jesus espera que as igrejas cheias do Espírito Santo vivam a mesma experiência do dia de Pentecoste, relatada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Para isso, é o Espírito Santo quem chama, quem prepara homens e mulheres para proclamar as boas novas do Evangelho. 1 Coríntios 1:17. Falemos da necessidade da obra missionária. O Senhor Jesus confiou à sua igreja uma empreitada de suma importância, a obra missionária. Ide e ensinai todas as nações, batizando, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Desde a sua ascensão nos céus, Jesus ordenou que eles fossem como testemunhas. Atos 1:8, 6-11, Lucas 24:51. E o Espírito Santo é quem separa e envia servos fiéis para o trabalho missionário, a fim de alcançar aqueles que estão perdidos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Certamente, fazer missões não é uma tarefa fácil, não é viagens de turismo, é sim ir no poder, na unção, na graça do Espírito Santo e ter esse poder que o Senhor Jesus nos capacita para chamar os homens ao arrependimento para Deus, para realizar a obra missionária. Para isso que ele derrama do seu Espírito sobre os vossos filhos e filhas, conforme a promessa de Joel, Atos 2:17. O Espírito Santo também separou e enviou o apóstolo Paulo, sendo a obra missionária um mandamento direto do Senhor Jesus. O livro de Atos evidencia que em Antioquia da Síria, o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra, para estabelecer igrejas. E nós vemos isso no restante do livro de Atos, a partir do capítulo 13, através das viagens missionárias que Paulo foi, estabelecendo igreja de cidade em cidade, de país em país, não é, por todo o Império Romano. E isso é uma forma profética de que o Espírito separou Paulo para esse trabalho missionário, a fim também de levar o Evangelho aos gentios. Atos 22:21, Romanos 11:13, Efésios 3:8, 1 Timóteo 2:7, são tudo versos que declaram o apóstolo como o apóstolo dos gentios. Depois de separado para o trabalho missionário, o apóstolo então deu início às suas viagens evangelizadoras, ganhando almas e estabelecendo igrejas de cidade em cidade. Da onde vinha o poder? O Espírito Santo é a fonte do testemunho de Jesus. Diz que a vinda do Espírito Santo daria poder, a virtude, para que eles se tornassem testemunhas. Atos 1:8. Portanto, é o Espírito Santo que concede à igreja o poder de testemunhar, de falarmos com ousadia a palavra de Deus, de acordo com Atos 4:31. Atos dos Apóstolos registra os resultados do anúncio do Evangelho pelos primeiros discípulos revestidos e cheios do Espírito Santo, após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Diz-nos que a igreja agregaram-se quase 3.000 almas, Atos 2:41. Portanto, depois da morte de Cristo, é a presença do Espírito Santo
que nos encoraja, que nos impulsiona, que nos dá força para seguir e pregar o Evangelho a todo mundo e pregar o Cristo vivo, e através do poder e da unção do Espírito Santo, com um fervor que deve ser inabalável, mesmo enfrentando perseguição, tortura ou morte, podemos testificar de Cristo Jesus. Em resumo, ponto 2, o Senhor Jesus confiou à sua igreja uma empreitada de suma importância, a obra missionária. Ide por todo o mundo, ensinai todas as coisas, batizando-os de todas as nações. Falemos agora das missões e o movimento pentecostais. Os muitos movimentos de avivamento ao longo da história da igreja foram caracterizados por um poderoso interesse pela evangelização do mundo, ganhar almas. Hoje, infelizmente, algumas igrejas estão perdendo esse fervor. Muitos vêm para a igreja vendo o que eles podem ganhar, em vez de pensar em ganhar outros para Cristo. Muitos cristãos se tornaram parte do problema em vez de ser parte da solução do mundo. Nós devemos ser solução, não é? E claro, Deus toma conta. E quem é que não tem problemas? Todos temos. Podemos atestar isso ao observar também muitos pregadores enviados ao povo como por Deus. Podemos falar de John Wycliffe e o fervor missionário da igreja Morávia. As pregações também de John Wesley, que pregava às vezes 3 vezes ao dia ao ar livre, de manhã, na hora do almoço e à tarde, quando os trabalhadores estavam voltando. E tantos outros exemplos, né? Reinhard Bonnke, que ganhou boa parte de milhões de africanos para Cristo. Esse efeito missionário não foi menor também no início do século XX, quando surgiu o movimento pentecostal. O movimento cresceu com o trabalho missionário. Para os pentecostais, nenhum outro trabalho é tão urgente quanto o trabalho missionário, estabelecer igreja. Lucas 10, 1-2, a Assembleia de Deus no Brasil, por meio da obra missionária, expandiu do estado do Pará, alcançou o Amazonas, propagou pelo Nordeste brasileiro, avançou até o Sul e por todo o território nacional, principalmente entre as camadas mais pobres da população, mais carente. O evangelho é sim para os pobres, como o Senhor disse, me enviou para evangelizar os pobres. Esse crescimento ocorreu por intermédio de missionários, homens de Deus enviados ao país, os quais se envolveram de forma direta com a obra missionária. Mateus capítulo 10, verso 16. O movimento pentecostal ainda revolucionou a história da igreja. A maneira como os pioneiros do movimento pentecostal liam e interpretavam a Bíblia entrou em choque com aquela hermenêutica clássica existente no Brasil, isso é, com que se lia e interpretava a Bíblia até então. Porém, o trabalho evangelístico dos primeiros missionários pentecostais passou por incontáveis testemunhos de milagres, de curas, de sinais, de maravilhas que foi operado entre o povo. E é esse poder de Deus que liberta, que transforma. Paulo diz, quando foi ter com os coríntios, ele não foi em palavras persuasivas, sabedoria humana, mas foi no poder de Deus. E é o poder de Deus que faz toda a diferença na propagação e na pregação do evangelho. Falemos ainda de um trabalho inovador. O maior presente que Jesus concedeu à sua igreja foi derramar o Espírito Santo, foi o poder de tornar-se uma igreja missionária, que exerce a grande comissão no poder e na autoridade do Espírito Santo. Mateus 28, 18-20, Marcos 16, 15-18, sinais que seguirão aos que crerem. Porão a mão sobre os enfermos, curarão, expulsarão demônios, falarão novas línguas.
e um verdadeiro Pentecoste. Marcos 16, versos 15 a 18, Atos 1, 8, Atos 2, 1 a 4. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, queremos fazer a obra de Deus, ganhar almas. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar falando em línguas na igreja, mas sim ir e anunciar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Guiados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wink, os missionários suecos, que saíram dos Estados Unidos e vieram para Belém do Pará impactar a muitos com a sua pregação e ensino, desenvolvendo o que nós chamamos de quadrilátero pentecostal. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Que mensagem simples, poderosa, mas transformadora. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e ele está prestes a voltar. Essa dialética pentecostal fez com que muitos assentassem a mensagem sobre o Espírito Santo, a mensagem de cura divina, do poder de Deus e do Evangelho de Cristo, que transforma, que cura, que restaura e que salva o homem. Vamos ao resumo desse tópico número 3. Para os pentecostais, nenhum outro trabalho é tão urgente quanto trabalho missionário, quanto ganhar almas. Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Conclusão: proclamar a Cristo é a principal tarefa da igreja. Se Deus tem nos capacitado com o poder, com a unção do Espírito Santo para a sua obra, devemos ser, sim, umas testemunhas vivas a respeito de Cristo e da salvação. Há centenas, milhares de pessoas e almas que perecem sem conhecer o Salvador. E que nós sejamos a igreja que leva a mensagem do Evangelho, do poder de Deus que salva e transforma o homem. Espero que você tenha gostado dessa lição, que é mais uma lição do movimento pentecostal e que nos mostra como a chama pentecostal deve estar em nós para ir e trazer almas para Cristo Jesus. Eu quero almas, diz o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist, e você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.